uma aula sobre distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica em camadas segue o modelo atômico de Bohr. Então, logo após a descoberta das camadas eletrônicas, as órbitas circulares, calculou-se o número de elétrons possível em cada camada. Claro que, num futuro, se descobrirem mais elementos, pode haver mais alguma camada. Mas até o momento, tanto os elementos naturais quanto os artificiais engloba dentro desse número de camadas e o máximo de elétrons. Assim, pelo modelo de Bohr e o número de camada, temos um total de 7 níveis de energia, ou 7 camadas, sendo que a primeira camada recebeu o nome de camada K, que cabe no máximo 2 elétrons. A segunda camada recebeu a letra L, cabe no máximo 8 elétrons. A terceira camada, a camada M, cabe no máximo 18 elétrons. A quarta camada, a camada N, cabe no máximo 32 elétrons. A quinta camada, a camada O, cabe no máximo 32 elétrons. E a camada P, no máximo 18. A camada Q cabe no máximo 8 elétrons, sendo que até o momento a maioria dos elementos nessa camada preenche com 2. Por isso, pode haver algum material mais antigo que aparece Q como 2. Mas o máximo que cabe na Q é 8. Então, nós faremos agora a distribuição dos elétrons em um átomo, arranjando-os nas camadas ou nos níveis de energias. Para realizar essa distribuição eletrônica em camadas, primeiro, é necessário conhecer o número atômico, pois assim conheceremos o total de elétrons que será distribuído. Depois, usar as seguintes regras práticas. Regra 1. Nós vamos preenchendo as camadas com o máximo de elétrons. Assim, camada K cabem 2. Ainda tem elétron para distribuir? Vai para a próxima camada, que é a camada L. Cabe no máximo 8. E assim sucessivamente, preenchendo com o máximo de elétrons aquela camada. Sobrou? Vai para a próxima. Essa é a regra 1. O número de elétrons que vai preenchendo as camadas. Regra 2. A última camada deve receber no máximo 8 elétrons. A última camada não pode ter mais do que 8 elétrons, de 1 a 8. Regra 3. As camadas N e O cabem no máximo 32 elétrons, mas se uma delas corresponder à penúltima camada, ela nunca irá receber mais do que 18. Então, a regra 3. A camada N e O cabem no máximo 32. Mas se elas corresponderem à penúltima camada, deve receber no máximo 18 elétrons. O limite é 18. Regra 4. Quando há mais elétrons do que cabe na última camada, devemos sempre repetir o número de elétrons da camada anterior e posicionar os elétrons restantes na última. Então, são 4 regras. Essa quarta regra que exige um pouquinho mais para lembrar. Quando há mais elétrons que cabem na última, por exemplo, a última cabe em 8. Tem 10. Então, como que vai distribuir? Não vai poder deixar 10 elétrons na última camada. Vai repetir o número de elétrons que estava na anterior, que no caso deve ser 8, 8 e 2.
Então, vamos fazer a distribuição de alguns elementos químicos, alguns exemplos para elucidar como que se procede essa distribuição e por que é importante estudar essa distribuição. A partir dessa distribuição em níveis, em camada, é que será mais fácil a compreensão no estudo da tabela periódica, que os elementos estão na ordem crescente de número atômico e estão distribuídos em camadas e elétrons na última camada. Exemplo 1. Distribuição em camadas do elemento sódio, Na, cujo número atômico é 11. Então, nós vamos distribuir 11 elétrons. Número atômico 11, tem 11 prótons e 11 elétrons. Então, a resolução. Nós iremos distribuir 11 elétrons. Então, a primeira camada, a camada K, cabe no máximo 2. 2 elétrons na primeira camada. 11 menos 2, nós temos 9 elétrons para distribuir. Então, teremos 9 elétrons ainda para distribuir. 2 na K. A próxima camada, que é a camada L, cabe no máximo 8. Então, vou preencher a camada L totalmente. 8 elétrons na L. Até o momento já distribuímos 10. Falta um elétron para completar os 11. A última camada, a AM, terá somente um elétron. Exemplo 2. Distribuição do elemento cálcio em camadas. Número atômico 20. Nós vamos distribuir 20 elétrons. Então, primeira camada, 2 elétrons, completa. Ainda tem 18 elétrons a ser distribuído. Segunda camada L, máximo de 8. Colocamos 8 elétrons na camada L. Já distribuímos um total de 10 elétrons. Faltam 10 para 20. Então, distribuímos 10, ainda faltam 10. Não posso colocar 10 elétrons na próxima camada. A última camada tem que ter no máximo 8 elétrons. Logo, usaremos a quarta regra, que é repetir o número de elétrons dessa última camada. Então, a camada M terá 8 elétrons, somando 18. E os 2 elétrons restantes colocaremos na última camada. Então, para terminar a distribuição, nós vamos repetir o número de elétrons aqui, ó, que é 8. 8 elétrons na camada M e 2 na N. A regra número 4. Exemplo 3. Distribuição em camadas do elemento bromo, cujo número atômico é 35. 35 elétrons para serem distribuídos. Camada K com 2, camada L com 8, distribuímos 10 elétrons. A camada M cabe 18 elétrons. Então, colocamos 2 e 8, 10. Com mais 18, a camada M cabe 18 elétrons. Então, como restam 25 elétrons, a gente vai distribuir 35. Distribuímos 10. Para 35, restam 25 elétrons. Essa camada pode receber apenas 18 elétrons, a camada M. Por quê? A camada M cabe até 32, mas ela vai receber até 18 elétrons e 7 elétrons na última. Então, a camada M recebe 18 e 7 para a última. E terminamos assim a revisão e explicamos como que se distribui elétrons em camadas para compreender melhor como que está organizado a tabela periódica, como os elétrons são distribuídos. Então, termina assim a revisão de distribuição eletrônica.